Oi pessoal, aqui é o Gabriel Beren do canal Minha Vida de Estudante e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre como aprender física lendo. Aparentemente você vai falar assim, nossa Gabriel, você está ficando louco? Como assim aprender física lendo? Cara, isso é possível sim e eu vou te provar. Mas antes de explicar sobre essa metodologia, eu vou ter que fazer uma contextualização de como surgiu tudo isso. E aí, para isso, a gente vai ter que voltar lá no meu nono ano. Bom, no nono ano, as escolas dividem a matéria de ciências em três conteúdos: química, física e biologia. Na minha escola não foi diferente, fizeram essa divisão. E tiveram alguns problemas com professores, o professor entrou de licença, tiveram que contratar outro. E aí o professor que entrou, ele combinou que faríamos o primeiro semestre com química, o segundo com física e um pouquinho no final de biologia, porque biologia é uma matéria que acabamos vendo muito no decorrer do ensino fundamental 2, no oitavo, no sétimo, no sexto ano, então ele não queria priorizar muito essa matéria. E deu tudo certo, ele explicou a matéria de química no primeiro semestre, todo mundo entendeu, conseguimos aprofundar em bastantes assuntos que deveriam ser mais vistos no primeiro ano. Deu tudo certo, chegamos em vários conteúdos bacanas. Só que ele acabou tendo que sair, foi transferido para outra escola, algo assim. E chegou outro professor. E esse professor, ele não conseguiu desenvolver da mesma forma que o anterior desenvolveu a matéria de química. Então, em física, acabamos ficando um pouco prejudicados, porque o professor ele explicou mais o que era física, conceitos, algumas teorias, e não chegamos a estudar nenhuma modalidade dentro da matéria. Por exemplo, cinemática, dinâmica, a gente não chegou a ver leis de Newton, movimento retilíneo uniforme, essas questões que devem ser vistas no nono ano. Então, ele apenas explicou a parte conceitual, o que era a física. E isso acabou provocando um déficit no pessoal, na turma. E nesse mesmo ano, no nono ano, eu entrei num cursinho no final do ano, que era um intensivão, para focar no vestibular de uma escola federal que eu queria passar. Inclusive, eu passei, e se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando um pouquinho sobre esse processo de mudar de escola, de cursinho, enfim, eu posso fazer, é só vocês deixarem aqui no comentário pedindo que eu gravo um vídeo pra vocês, beleza? Então, eu entrei no cursinho e o meu intuito era principalmente focar nessas matérias de exatas que não tinham sido tão aprofundadas na minha escola. Eu cheguei no cursinho todo animado, falando agora eu vou aprender física, vai dar tudo certo. Só que o cursinho, principalmente o intensivo, ele não tem como objetivo explicar a matéria detalhadamente, ele tem como intuito revisar e passar exercício. Então, eu não sabia praticamente nada, não sei a parte teórica, não era nem o conceito, era a parte o que era física, não era nem o conceito dentro de uma modalidade, era o conceito da disciplina. Então, dentro do cursinho, o professor já começou a passar matéria, já começou a passar conteúdo, e isso acabou me prejudicando, porque eu não conseguia acompanhar, eu não conseguia entender, porque o que eles tinham em mente é que quem estava ali já tinha visto a matéria na escola onde estudava, no nono ano. Então, eles não tinham como intuito explicar detalhadamente com calma. Então, eu fui para o primeiro ano com esse déficit nessa matéria, eu fui com esse trauma, porque eu só sabia mesmo o conceito de física, eu não sabia praticamente nada, eu não conhecia praticamente nenhuma fórmula, eu não sabia fazer um exercício que precisasse de fórmulas, de cálculo. Então eu fui pro primeiro ano sem saber nada. E isso me deixou com um déficit muito grande nessa matéria. Então, começou o primeiro ano e, sendo uma escola federal, já começou com bastante ritmo. Apesar dos professores terem sido bacanas, praticamente todas as matérias, eles iniciaram desde o início, bem do que era aquela disciplina. Mas, mesmo assim, eu não conseguia acompanhar. Porque eu ficava vendo aquele monte de fórmula, aquele monte de teoria, de conceito, eu ficava todo perdido. E eles explicava o conceito, a parte teórica da matéria, e iniciamos o ano com cinemática, que é a primeira matéria de física, e depois de passar a parte teórica, começamos a ver as fórmulas e fazer exercício. Então, fazer exercício, e eu li o exercício, interpretava e não conseguia entender
qual fórmula que eu vou usar? Eu não conseguia enxergar uma fórmula que ia me dar um resultado exato. Eu não conseguia ver, eu não conseguia ter essa visão crítica de pegar a fórmula e conseguir substituir. O meu problema nunca foi decorar fórmula. Se fosse para decorar, eu decoraria, porque isso é tranquilo. O meu dilema era entender a fórmula, entender para que eu tinha que usar aquilo e como usar, e era aquela complicação toda devido eu ter esse déficit, esse trauma. Então, as minhas notas começaram a decair muito nessa matéria, muito, 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 chegando até eu perder média em bimestre. E isso pra mim era algo muito grave, porque eu nunca fui de perder nota em bimestre, de ficar com nota baixa em provas. Isso nunca foi algo da minha vida acadêmica. Eu sempre gostei de ter uma nota boa, eu sempre gostei de me esforçar pra pelo menos ser razoável naquilo que eu tinha de dificuldade, mas em física nem isso eu estava sendo. Então, eu consegui passar sem recuperação para o segundo semestre, mas eu fiquei com muita dificuldade. A minha última prova do segundo semestre foi horrível, eu tirei uma nota muito, muito, muito abaixo da média. Então, eu falei assim, eu preciso arrumar um jeito de aprender física, porque eu não vou conseguir acompanhar dessa forma que eu estou indo no terceiro e o quarto bimestre. Eu fiquei muito preocupada. Então, eu fui para as férias, eu conversei com a minha professora antes de entrar de férias, conversei com ela, falei com ela essa minha preocupação, e ela falou, não, Gabriel, calma que vai dar tudo certo. Eu quero até agradecer a ela por isso aqui no vídeo, um abraço. Eu não vou detalhar nome, mas ela sabe que é ela que eu tô falando, se ela ver um dia esse vídeo, enfim. Ela falou pra mim ficar calmo, falou que era pra eu relaxar, que ia dar tudo certo, e falou pra eu estudar o livro, porque como ela sabia que eu tinha mais facilidade com leitura, com matérias de humanas, ela falou assim, pega o livro e lê a matéria, tenta entender o que tá escrito ali. E eu falei, vou treinar através do livro. Então, a gente tem um livro didático, que é esse daqui, eu vou mostrar pra vocês, da Beatriz Alvarenga e do Antônio Máximo, né? Ele é curso de física, esse livro é muito bom, eu vou deixar aqui depois na descrição sobre esse livro, se vocês tiverem interesse de adquirir. Então, eu comecei a pegar esse livro nas férias e comecei a rever a matéria que eu tinha visto no primeiro semestre, comecei a escrever mesmo em resumo, porque eu sempre gostei de estudar com resumo. Então eu peguei um papel e comecei a escrever cinemática. Comecei a estudar a parte conceitual. Cinemática é uma matéria que estuda movimento, tal, tal. E comecei a desenvolver quem que formulou esses estudos, quem que pesquisou, e o porquê, e como que surgiu essa fórmula, e de onde que vem essa expressão, se é latim, se é grego. E isso começou a me dar interesse na matéria, porque eu comecei a ver que tudo tinha um porquê, aquela letra tinha um porquê na fórmula, aquela combinação de números na hora de substituir ia dar um valor por causa disso. Então eu comecei a ver a lógica. É claro que os professores anteriormente tinham explicado isso, mas eu não conseguia acompanhar. Então, com esse estudo com mais calma, com mais paciência mesmo em casa, nas férias, eu conseguia acompanhar. Então eu pegava mesmo um papel, rascunhava, e lendo e escrevendo, foi dessa forma que eu comecei a assimilar o conceito. Nossa, então quer dizer que você começou a aprender física apenas lendo. Você lia, deitava e dava tudo certo. Não, não é assim. Você tem que ler o livro, o conteúdo didático, a apostila, seja lá o que a sua escola trabalhe. Você deve também, depois de ter assimilado o conteúdo, seja lendo, escrevendo, anotando, começar a fazer muito exercício, porque é o exercício que faz você aprender verdadeiramente a matéria. Mas se você não tiver um embasamento teórico, a parte conceitual não estiver tranquila ali na sua mente, se você não consegue nem visualizar o desafio, a questão que está sendo passada, você não vai conseguir resolvê-las. Então, é muito importante você entender com calma o conteúdo daquela matéria. E é muito interessante, porque foi dessa forma que eu fui conseguindo acompanhar depois. Então, quando eu voltei para as aulas, eu já tinha visto a matéria do terceiro bimestre, porque eu tinha perguntado para ela qual que seria, e aí eu já tinha revisado essa matéria em casa, no período das férias, e quando ela começou a explicar, eu já conseguia entender as fórmulas, eu já conseguia
assimilar, porque eu já tinha tido um embasamento em casa, com calma, eu já tinha visto a parte conceitual. Então, quando ela começou a passar aquele monte de fórmula, aquele monte de coisa que a gente acaba não conseguindo entender, eu já peguei tranquilo, porque eu já tinha tido esse processo de leitura. Então, tente criar esse método de estudo, lendo e fazendo um resumo antes de ir direto para a fórmula, de já ir direto para resolver exercício. Isso foi uma coisa que serviu para mim, eu espero que sirva para você. Se você tem alguma outra dica, alguma outra fórmula de estudar física, alguma outra metodologia que você criou ao longo do tempo, não deixe de deixar aqui no comentário, que pode ser que isso possa me ajudar no próximo ano. Se você conhece algum amigo, algum parente, sei lá, que tenha dificuldade em física, não deixe de divulgar para eles. Divulgue também para os seus professores, porque pode ser que eles podem passar essa dica para os alunos, igual a minha professora passou, pra gente ler o conteúdo, ler a teoria, porque isso ajuda muito, e assimilar com mais facilidade. Enfim, um abraço e até a próxima.